Tá dando para visualizar a tela toda aí? Ou não? Sim. Tá. Olha só, eu não vejo vocês, tá? Então aqui eu vou um voo aqui de brigadeiro, e aí qualquer coisa vocês me falam no áudio para se quiser fazer uma pergunta assim, mas eu vou dar feito uma diretriz aqui nesse momento, tá? Bem, deixa eu só colocar aqui para ver. Vamos lá. Hoje, o bate-papo de hoje é sobre teologia natural em busca da physis na tradição bíblica. E aí vou tentar definir o que significa tradição bíblica. E aí a gente colocou o AT, tá? A Septuaginta e o Novo Testamento. Tá, então vamos lá. Vamos ver o que interessa aqui. Vamos lá. A relação às estruturas das palestras, né? Bem, em um primeiro momento nós falamos sobre a teologia natural em busca dos deuses dos poetas. Naquela ocasião, nós estávamos investigando dentro da tradição mítica, da tradição ali dos poetas gregos, dos aedos, se existia algum tipo de teologia natural. E se tem, como é que se poderia definir? Então, nós fizemos duas abordagens. A primeira abordagem é o que significa natural na palavra teologia natural. E aí nós fizemos duas abordagens. A primeira era natural como natureza, então ficaria uma teologia da natureza, e um segundo, natural como razão natural. E aí ficaria uma teologia natural, ou seja, uma teologia racional, digamos assim, né? E ela estava meio centrada, teologia racional, em elementos de provas de argumento da existência de Deus. Enquanto a teologia da natureza buscava, em tese, a relação entre a natureza do universo e a natureza divina, que muitas vezes estavam coladas. Então, num segundo momento, nós observamos a teologia natural em busca dos deuses dos filósofos. Esses capítulos que estão ali não são soltos, tá? Ela tem a sua aplicação, porque a partir de algum momento isso vai ser sistematizado. Os deuses dos poetas, os deuses dos filósofos, os deuses das cidades. Tá? Mas então nós buscamos o deus dos filósofos, e aí nós achamos a primeira vez a palavra teologias em grego, no acusativo, numa obra de Platão, que é a República, livro 2. Daí seguimos, né? E aí nós descobrimos também que a palavra, quando fala sobre teologia em Platão, na República, tem muito mais a ver com uma teologia mítica, a ponto de um manuscrito do século XI não ter a palavra teologias e sim mitologias, né? Fizeram até a troca, né, do vernáculo. Beleza. Mas quando você chega nos últimos diálogos de Platão, por exemplo, como a lei, as leis, no livro 10 das leis, que é atribuído a Platão, você vê nesse livro 10 já uma teologia em prol da existência de Deus. E a questão toda da prova estava em cima da lei do movimento, do primeiro motor. Sim, Platão, primeiro motor. Então a gente estava falando ali da lei do movimento, livro 10, do diálogo das leis de Platão, e fala sobre isso. Então nós vemos, tanto no início de Platão, uma teologia mítica dos deuses dos poetas e uma teologia concebida pelos deuses dos filósofos, né? E uma coisa mais racional, mais racionalizada. E hoje nós falaremos sobre tentar entender como é que se comportou essa palavra physis dentro da tradição bíblica. Tá? Então esse é o nosso desafio. E o último desafio, que não será falado hoje, é o que significa essa palavra aí, teologia tripartita. Esse vai ser o nosso desafio para uma outra ocasião. Tá? Então foi essa a abordagem, duas abordagens, teologia da natureza, natural aqui significa natureza, né? A natureza dos deuses, melhor falando, e a natureza do universo, ou teologia natural com uma razão natural, seria uma demonstração da existência dos deuses, tá?
Então eu dei um like para teologia da natureza e um dislike, né, para essa teologia racional, só para ter uma orientação pedagógica. Então vamos lá, em busca da fisia na tradição bíblica. Bem, vamos utilizar aqui 3 materiais. O primeiro material é quando falar de Antigo Testamento, e aí falando de Bíblia hebraica, nós vamos utilizar a Bíblia hebraica Sturgartense, essa aqui, tá? Ela é uma bíblica, não é uma edição crítica, ela é uma edição diplomática porque ela é concebida pelo Códice de Leningrado, tá? E esse Códice de Leningrado é um códice bem antigo, assim, bem novo, né? 1800 alguma coisa. Então é um códice que sustenta, e ela tem o texto masorético, né? Aqueles textos cheios de pontos diacríticos. Então nós vamos trabalhar com o Antigo Testamento com essa versão. Depois eu vou abrir essa versão que tem dentro dela, tá? E depois nós vamos trabalhar com a Septuaginta, mas na edição de Ralphs. E em um terceiro momento nós vamos trabalhar com o Novo Testamento grego de Nestor Aland na 28ª edição. Então são essas 3 fontes que nós vamos trabalhar para ver se existe o conceito de physis nessas literaturas. Tá? Primeiro, aqui nivelando muito por baixo agora, né? A Bíblia Hebraica Sturgartense, sua 4ª edição, né? Então, nós temos a Torá. Torá significa lei, é composto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que dá em grego o nome de 5 volumes, Pentateucos. Só que a Bíblia hebraica, ela não tem esses nomes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ela tem Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, que formam a Torá. Então a Torá não é o Antigo Testamento. A Torá é a lei, composto por esses 5 livros. Temos então um segundo momento, que são os Nevi'ins, tá? Navi, profeta, Nevi'im, profetas, né? Então temos os profetas anteriores, tá? Essa é a forma da concepção da divisão, profetas anteriores, que são os profetas, eles colocam os narrativos, né? Onde narram, Josué, Juízes, Samuel, e aí o livro de Samuel, o 8º, tem 1º e 2º Samuel. O 9º livro é Reinados, tá? E tem 1º e 2º Reis dentro desse volume. E tem os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel, e o 13º livro chama-se Os 12. E os 12 estão escritos ali embaixo quais são. Esses são os Nevi'ins. E nós temos os Ketuvins, que são os escritos. São esses aí. Ao todo, nós temos 24 livros. Então, o Antigo Testamento não se chama Torá, e sim de Tanar. Tanar, que é um acróstico de T, Torá, N, Nevi'im e o K de Ketuvins. A partir daí, nós temos aqui esses livros que estão representados aqui em preto, não tem nenhuma distinção, e quando nós olharmos a Septuaginta, nós vamos ver algumas distinções. Nós chamamos de proto-canônicos. Essa listagem de proto-canônicos. Tá? E aí, o que foi feito? Por uma consulta de 2 dicionários, tá? Um é do Kittel e o outro é do Colin Brown. E aí o vernáculo que escreveu sobre physis foi o Helmut Kuster, né? E o outro foi o Guthardt, tá? Eles escreveram sobre a physis e nós tentamos entender em relação ao Antigo Testamento. Óbvio que o Antigo Testamento ali está escrito em hebraico. A palavra physis é uma palavra de cunho grego. Mas se o conceito de physis, os vários conceitos que foram expressos pelos gregos, se existe isso no conceito hebraico. E a resposta é não existe. Mas é interessante afirmar aqui que existe sim uma teologia da criação. Temos o Salmo 19, o Salmo 8, temos uma teologia da criação. Mas esse conceito de physis, conforme concebido pelos gregos, não há. Tá? Em um segundo momento, nós vamos olhar aqui a Septuaginta. A Septuaginta, ela tem 2 volumes. O primeiro volume se chama Legislação e História.
E aí vocês vão entender porque eu falei aquela hora na Bíblia hebraica sobre os livros escritos em preto. Os pretos são os proto-canônicos, aqui representados pela legenda. Os verdes são uma segunda lista, chamada deuterocanônicos. E o vermelho ali são o que tanto a Igreja Católica Romana e as igrejas protestantes afirmam ser apócrifos, tá? Então, nós temos essa coleção de livros no primeiro volume da Septuaginta, tá? A coleção de Ralphs. E aí, nós percebemos, tá, que em terceiro Macabeus e quarto Macabeus aparece, sim, o conceito de physis. E aí eu vou apresentar depois como é que aparece o conceito de physis. Tá? E mais um ponto adiante, no segundo volume, Poetas e Profetas, tá? Nós temos esses livros, tá? A legenda é a mesma, o preto é os proto-canônicos, vermelhos deuterocanônicos e o verde deuterocanônico e os vermelhos são os apócrifos. E nós notamos que num livro deuterocanônico chamado Sabedoria de Salomão, nós temos lá o conceito de physis. Então, vamos então entender como é que eles aparecem. Só lembrar que a Septuaginta tem o volume 1 e o volume 2, e a Bíblia protestante, digamos assim, né, botando entre aspas, a Bíblia protestante, tem esse tipo de classificação, né, a classificação de livros poéticos, livros proféticos, né, livros históricos, porque vem da Septuaginta. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o Bibleworks e fizemos uma busca, um motor de busca na palavra physis e suas declinações, tá? Porque o grego tem é uma língua com declinação. Então, o português é uma língua que tem conjugação, onde há flexões nos verbos, amo, amas, amamos. E o grego, além de ter conjugação, tem declinação, ou seja, a flexão nos nomes. O sujeito, ele é, entre aspas, conjugado. Quando há uma conjugação de sujeito, digamos assim, desculpa esse abuso de linguagem, nós estamos diante de uma declinação. A declinação é a flexão do nome. Tá? Então, nesse sentido, só me dá um feedback, vocês estão me escutando? Sim. Tá, eu perdi aqui o som aqui. Tá, ok, obrigado. Então, só voltando, então o grego tem grego, latim, né, alemão, são línguas que têm declinação. Então, nós temos os nomes, né, os nomes são sujeito, pronomes, então eles têm essa flexão. Quando há flexão dos nomes, nós estamos diante de declinação. Quando há flexão de verbo, nós estamos diante de conjugação. Então, tá. Então, na Septuaginta, nós temos 12 citações referentes a physis. Como eu falei, existe physis, physês, physeus, physim, tá? Aí, não vou entrar aqui, um é nominativo, ou é acusativo, ou é dativo, que são um nome que se dá, mas não vem ao caso aqui, falar sobre isso. Essas são as passagens. E é óbvio que aqui nós temos os fragmentos dessas passagens, porque não na dissertação nós temos nós trabalhamos melhor essas perícopes, né? Mas vamos pegar aqui, 3 Macabeus 3:29. A ideia que está sendo apresentada aqui, por exemplo, todo lugar em que, de maneira geral, foi descoberto os judeus, que aí teria encontrado refúgio, terá acesso proibido e será entregue às chamas, de maneira que se torne para sempre inutilizável para todo mortal. Todo mortal tem uma ideia de ser criado. Então, essa physis que está sendo colocada aqui tem uma tradução, melhor falando assim, um conceito de natureza humana. Não é isso que nós estamos procurando. É basicamente esse tipo de pesquisa que eu estou fazendo. Não é a natureza humana que eu estou pesquisando aqui. Isso não é teologia natural. O conceito que nós achamos também em 4 Macabeus 1:20 fala de um conceito chamado Paphon physis, que significa características humanas. Também não é esse o conceito que nós estamos procurando. Em 4 Macabeus 5:8-9, botei o texto todo aí, né?
por que detestam comer a excelente carne deste animal que a natureza nos doou? A natureza, físios, aqui são como dispenseira de coisas boas. Não é isso que nós estamos procurando. Tá? E depois, mais adiante, com efeito, é insensato não apreciar prazeres inocentes, e é injustiça rejeitar os dons da natureza. Não é esse tipo de teologia que nós estamos procurando. Portanto, eis a razão pela qual não comemos alimentos impuros, porque ao crer que Deus estabeleceu a lei, sabemos que o Criador do mundo, dando-nos esta lei, a conformou à nossa natureza, ou seja, uma lei, a physis, como uma lei adaptada à nossa condição. Dá para entender aqui que a palavra physis ela é polissêmica, né? Ela não tem uma única definição. Né? Também não é isso que nós estamos procurando. Mais uma vez aparece a physis como dispenseira de coisas boas, tá? E aí eu vou dar uma avançada aqui para não ficar. Aqui nós temos, ó santa natureza, amor dos pais, ternura filial, cuidado, educação indomável da paixão maternal. Ou seja, a physis como um atributo santo, também não é isso. Aqui nós vemos a physis como gênesis ou criação, tá? Não é isso que nós estamos procurando. Os leões que rodeavam Daniel não eram tão ferozes, nem a fornalha ardente de Misael tão abrasada contra a natureza como physis, do amor materno que inflamava esta mulher, ao ver 7 filhos torturados de tantas maneiras, ou seja, a physis como caráter, como que une a virtude com uma vida comunitária. Também não é isso que nós estamos procurando. Então aqui nós estamos já diante da terceira Macabeus e quarto Macabeus, e não carrega o conceito que nós estamos procurando. Aí vamos mais um pouquinho adiante. Nós estamos aqui, a natureza dos animais, ou seja, as espécies de animais, também não é isso. Então, e aí chegamos, Sabedorias, capítulo 13, verso 1. E aqui sim, é o que nós estamos procurando. E aí, eu gostaria que perceber esse texto aqui, esse texto deveria ser melhor trabalhado, tá? Que eu gostaria de saber se esse texto está em Sabedorias. Mas se nós pensarmos um pouquinho, e é um fragmento, não está o texto todo, seria interessante nós observássemos e lêssemos, quando acabasse isso, lesse esse texto todo. Mas esse texto, ele remete a um outro texto do Novo Testamento. Será que nós poderíamos perceber qual é? Eu vou ler aqui o que está escrito aqui na tela. São fúteis todos aqueles homens por natureza, nos quais se instalou o desconhecimento de Deus, a partir dos bens visíveis. Não foram capazes de conhecer aquele que é, como também não reconheceram o artífice, mesmo considerando suas obras. Sabedorias 13:1. O texto todo deve ser lido, porque Sabedorias, capítulo 13, de 1 a 9, fala sobre a divinização da natureza, e Sabedorias 13, verso 10 até 15, verso 17, fala dos ídolos fabricados. Tá? Eu gostaria de deixar essa pulga atrás da orelha, porque aqui nós temos um certo tipo de teologia natural colocada aqui. E Sabedoria 19, verso 20, fala sobre o fogo redobrava na água a sua potência e a água esquecia a sua capacidade de apagá-lo. Falar da physis como uma propriedade, uma potência, na propriedade da água para extinguir o fogo. Então isso aqui não tem muito a ver. Sobrou Sabedorias, capítulo 13, verso 1, para a gente. E aí, antes de entrar no Novo Testamento, eu gostaria de saber se aqui nesse momento está tranquilo, temos alguma dúvida, alguma colocação, para que nós possamos ir ao Novo Testamento. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo. Tá. Tudo certo. Podemos continuar então, né? Tá, o que foi falado até agora é que nós estamos tentando examinar se existe uma teologia da natureza ou uma teologia racional
nessas fontes, tanto na Bíblia Hebraica, na Septuaginta, tá? E na Bíblia Hebraica o conceito de physis não aparece, mas aparece o conceito de teologia da criação. Na Septuaginta, em Sabedorias capítulo 13, parece que está dando algumas pistas que vai ser trabalhado no Novo Testamento. Tá? E agora vamos para o Novo Testamento. Tá? Essa é uma edição crítica de Nestor Aland, né? E aí nós temos algumas citações. E aí, eu gostaria... Sim? Só uma perguntinha, porque o texto que você mostrou de Sabedorias reflete muito Romanos 1, né? É esse. Pegou. É justamente isso. É justamente essa a conclusão. Você conhecia o texto de Sabedorias? Não conhecia, não. Achei legal. Pois é. A dúvida que se tem, mas a gente vai chegar ali um pouco mais adiante, para a gente não perder aqui o fio da meada, mas é justamente isso. Porque como o apóstolo Paulo teve acesso a esse tipo de fonte, porque o texto é similar, é muito similar. Os argumentos são similares. E é justamente quando nós falamos sobre teologia natural, nós vamos justamente ao texto de Romanos 1, que vai aparecer daqui a pouco. Lá no 10º aqui, ó, Romanos 1, 26. Então, existe esse tipo de consulta, digamos assim, que Paulo está fazendo ao livro de sabedoria. Se ele teve acesso ou não, é uma coisa que James Barr investigou numa Gifford Lectures, uma palestra Gifford dessas aí, tá? Uhum. Então, o que nós vamos ver aqui? Aqueles conceitos que foram descritos na Septuaginta, eles vão de novo aparecer aqui. Mas nós queremos aquele conceito lá de Sabedorias 13:1. É esse que nos interessa, tá? Então vai aparecer aqui, por exemplo, a natureza, né, como espécie, vai aparecer a chamada nós judeus por natureza, como filiação, tudo aquilo ali vai aparecer. O que me interessa é essa aqui. Esse, para mim, é um ponto fulcral. Se é para esquecer tudo, não pode esquecer esse aqui, não pode esquecer o livro de Sabedorias 13:1 e Gálatas capítulo 4, verso 8. Gálatas capítulo 4, verso 8. É aqui que está, aqui que reside esse conceito que nós estamos buscando. Gálatas 4:8 está escrito assim na revista atualizada. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a Deus que por natureza não são. Se por natureza não são, o que está acontecendo? Qual era a nossa premissa? A premissa da teologia natural como teologia natureza falava sobre a relação do universo com Deus. Ou seja, a pergunta que está se fazendo na teologia da natureza era sobre a natureza dos deuses. Olhando para Gálatas capítulo 8, você vê que por natureza não são. Esse é a física que nós estamos procurando. Isso que é a teologia natural como teologia da natureza, na sua essência. Então, se há um conceito na antiguidade grega, né, e passando para a tradição mítica, é justamente esse aqui de Gálatas capítulo 4, verso 8. Por natureza não são. Então, uma bandeira levantando que o Deus que existe, o Deus cristão, ele é o Deus único e verdadeiro. Porque os outros, por natureza, não são. Então, essa é a proposta de uma teologia natural para Paulo, apóstolo Paulo. E aí nós temos outros textos, tá? Que aqui eu não quero como gênero. Aqui foi feita uma busca de todos eles que se tem em suas declinações. Um de espécie, né? Até nós chegar no texto de Romanos capítulo 1, verso 26. E aí diz, por causa disso, Romanos 26, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural, tá, de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Aí tem outra palavrinha que é interessante para
para aquilo que se chama de teologia natural. Duas palavrinhas. Um é parafisem e o outro é catafisem. Parafisem é contra a natureza e catafisem é a favor da natureza. Aqui o sentido é de oposição. Se o catafisem ele é a favor da natureza, o parafisem ele é contra a natureza. E aí tem Romanos capítulo 11, 21, que tem o catafisem. Mas olha só como é que ficou a tradução em português. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Talvez uma tradução nossa aqui mais literal seria: porque se Deus não poupou os aqueles que têm a sua essencialidade, a sua natureza, a sua essencialidade, né? Aqueles que estão conforme a natureza. Aí a tradução ficou dinâmica, falou os ramos naturais, né? Também não te poupará. Tá? Então, esse conceito ele é levado para Romanos capítulo 11, que eu acho que aqui mata o conceito. Né? Aqui eu botei o texto grego, agar, su, ek, tes, kata, fise, tá? E aí, embaixo tem a tradução. Pois, se fosse cortado, aqui defaltando alguma coisa aqui, por natureza, era oliveira brá, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são naturais. Então aqui é um jogo de catafisem, parafisem e catafisem, mostrando esse jogo de contra e a favor e conforme a natureza. Né? E aí eu gostaria de aqui aos textos, fechar com um comentário de Panneberg, tá? E lembra que eu falei lá se duas coisas, pode esquecer de tudo, mas o livro de Sabedorias, capítulo 13, é importante, Romanos 1 é interessante, mas Gálatas 4:8, acho que nós poderíamos escutar o comentário de Panneberg sobre isso, um teólogo luterano. Essa tarefa já havia sido proposta implicitamente à teologia cristã pelo apóstolo Paulo, ao designar os deuses venerados pelos Gálatas antes de sua conversão como tais que, ao contrário do Deus da mensagem cristã, por sua natureza, não são deuses. Fizeis me usinha feoz. Gálatas 4:8. Essa afirmação implica que o Deus da Bíblia, cuja revelação é anunciada pelo Evangelho Paulino, é o único verdadeiro Deus, isto é, o único que é Deus por sua natureza. A formulação paulina coincide aqui exatamente com a pergunta filosófica da teologia natural, no seu sentido original da palavra. A saber, como pergunta por aquilo que é divino por sua natureza. Com isso, se tornara inevitável para o pensamento cristão o conflito com os critérios formulados pelos filósofos do verdadeiramente divino, que tem que ser concebível com sua origem do mundo. Era preciso mostrar que o Deus anunciado pelos cristãos corresponde a esses critérios, respectivamente, possui os atributos formulados pelos filósofos, ou que esses critérios não estavam formulados de modo adequado, que, portanto, não descreve suficientemente a função de autor indispensável para o discurso a respeito de um Deus. Então, aqui eu paro e abro para as perguntas. Só descompartilhar aqui. Pronto. Tá, deu. Rapaz, foi mais curto do que eu imaginava, viu? Mas foi muito bom, tem muita coisa aí. E eu não tinha, enquanto o pessoal vai perdendo a timidez e fazer pergunta, eu não tenho pergunta, só um comentário em cima disso. Engraçado que quando a gente começa a estudar alguns textos bíblicos, e aí falando de forma geral, não só dentro da teologia natural, o que me surpreende é que quanto mais a gente vê coisas periféricas à Bíblia, ou seja, textos
não bíblicos, ou, aliás, textos não canônicos, os textos que a gente não tem nos 66 livros. Quanto mais a gente observa esses outros textos, mais coisa a gente acaba descobrindo de dentro da Bíblia. É isso que eu acho incrível. Por exemplo, igual esse que você citou aí do Livro de Sabedoria, tem outros livros ali que não estão dentro do texto canônico. A gente pegar outros exemplos aí, o tradicional, que todo mundo conhece, que é as fontes ou as não fontes, ou da onde é que Judas tirou aquilo do livro de Enoque, que ele colocou lá na carta dele. Paulo também acabou utilizando, não só explicitamente a gente não sabe, né? Mas eu acredito que ele utilizou muito mais do que só o livro de sabedoria e outros livros também, né? Essa discussão é bem interessante. E dentro do texto do Novo Testamento, por exemplo, se a gente não lê, eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade ou já fez esse exercício, é um exercício assim, simples, muito bom de se fazer. Pegar os livros que tem, uma Bíblia Católica, pega um livro da Bíblia Católica aí, qualquer aí, da avó ou da tia, dos mais antigos, em português mesmo, e dá uma lida nos livros por exemplo, nos que nós temos, de 1º e 2º Macabeus, ou os outros livros adicionais que tem ali. É quase fundamental para a gente entender o que está acontecendo quando Jesus aparece ali no meio do Novo Testamento, ler esses livros para a gente poder entender. E não só esses, e aí a lista se perde. A gente também tem livros, por exemplo, que ainda não foram encontrados. Eu acredito, eu ainda tenho um pouquinho de fé que ainda tem muitos livros que vão ser encontrados lá naquela região ali do Mar Morto. Inclusive, ano passado se descobriu manuscritos novos, tanto de texto bíblico quanto de outros livros, e tem livros que eu acredito, eu espero que aconteça isso, que acabam sendo descobertos, que a Bíblia cita, né? Por exemplo, o tal do livro das guerras, né, que aparece lá em Josué, e tem outros livros mais. Cara, assim, parece que não tem limite, é igual estudar, parece que a gente não tem limite. E eu sempre vou naquela mesma, eu fico muito batendo nessa tecla, porque tem alguns irmãos que convivem comigo, eu não chamo de herege, apesar que eles me chamam de herege, ao contrário, mas tem muitos irmãos que têm um certo medo desse tipo de livro. Eu falei, não, cara, faz o inverso, pega esses livros periféricos e lê sem medo mesmo, pega lá o Gilgamesh, pega o Atarrazes, pega a Bíblia Católica, senta lá, vai ler a Bíblia Católica mesmo, os outros livros que nós temos, porque assim, à medida que eu vou estudando e lendo essas outras coisas complementares, cara, parece que o conhecimento bíblico só aumenta. É tipo uma ação que não tem uma reação, ou uma reação que não tem uma ação anterior. É um negócio bem, bem interessante. Bom, era esse o comentário que eu tinha para fazer. Se vocês tiverem aí mais algum comentário, pergunta. A minha motivação de verificar esses termos é porque eu gosto sempre de ir às fontes, porque essa doutrina ela foi ressignificada. Então, quando nós chegamos lá na tradição inglesa de Francis Bacon, ela já é uma outra coisa. Então, a pergunta que eu faço é, o que ela era, se tinha alguma coisa, essa era a pesquisa, dentro da tradição bíblica. Na tradição bíblica é isso, é a natureza dos deuses. Mas ela foi ressignificada. E quando ela foi ressignificada lá por Francis Bacon, né, que aqui eu não falei nada sobre Francis Bacon. Francis Bacon não era um cientista, ele era um político, e lá ele coloca a teoria dos dois mundos, que não é dele, mas ele volta com essa teoria dos dois livros, melhor falando, o livro da natureza e o livro das escrituras, baseado, provavelmente, no ad fontes da reforma, e ao fazer o ad fontes, se pleiteou a literalidade dos textos bíblicos na reforma, criando assim um método histórico-gramatical. Ele pede, assim como na reforma há o princípio do sola escritura, caindo pelo método histórico-gramatical, ele pleiteia um sola natura, somente a natureza.
E ao pleitear somente a natureza, aí que tá. Ele vai fazer da natureza a sua literalidade, ler a natureza de forma literal. Porque até então, a visão, tanto de Bíblia quanto a de natureza, tinha uma preferência alegórica. Então agora eu vou pegar a plantinha lá e eu vou ver a sua literalidade. Eu vou cortar a plantinha e aí, mais à frente, vai ter o que nós vamos chamar realmente de ciência e cientista, descolando a filosofia natural e criando a chamada ciência. Mas a ciência, ela toma impulso na secularização. Então, por causa de um viés que se tornou uma literalidade, a bola de neve é assim, uma literalidade da natureza, que se torna que é o sola natura, digamos assim, né? A partir de então, você vai se enquadrar no mundo de pesquisa sobre a literalidade, de condução da literalidade da natureza. Então, você vai ter um enquadramento deísta, porque o mundo vai ser visto como uma máquina. A partir de então, você vai ter as pesquisas descoladas da teologia. A filosofia natural, ainda não temos ciência, a filosofia natural vai ser descolada da teologia. E quando ela se descola da teologia, nesse momento, ela vai sofrer críticas de um outro segmento. E esse outro segmento que está fazendo uma crítica ao deísmo, o mundo como uma máquina, são os naturalistas. Então, o movimento de secularização, agora sim, da ciência moderna, vai impulsionar a separação. Aí a pergunta que fica é o seguinte, para tentar entender o porquê a motivação da minha pesquisa. Ora, quando houve estava tudo amarrado, teologia e filosofia, até porque a filosofia é anquila a teologia. A filosofia ela é serva da teologia. Em determinado momento, ao se pleitear a literalidade das escrituras e a literalidade da natureza, descolou um pouquinho. E ao descolar esse pouquinho aqui, começou a falar o seguinte, ó, vamos investigar isso aqui pela literalidade da natureza. Então não precisa mais da hipótese de Deus. No entanto, não, isso é perigoso. Então começou um movimento, aí que está o problema. Começou um movimento de tentar fazer teologia com os dados científicos da época. Dessa teologia com os dados científicos da época é chamado de physical theology, a teologia natural, que William Paley vai impulsionar. Então aí o que é a teologia natural inglesa? É uma péssima teologia. Por quê? Porque ela aponta a um concordismo, para um concordismo ao tentar não mais segurar. A teologia foi descolada e ela quer voltar. E ela volta tentando concordar os dados científicos com as Sagradas Escrituras. Então é esse movimento. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas a teologia natural, ela é concebida assim? Na antiguidade? Não é concebida assim. Ela está dentro de um padrão, que será a nossa quarta exposição, chamado de teologia tripartite. Então, era essa motivação que eu queria colocar para vocês, que ainda não tinha colocado. E é muito interessante olhar, quando a gente pensa em Francis Bacon, no paralelo que ele mesmo tem com a própria Reforma Protestante, né? Eles são uma época próxima, relativamente, e se os reformistas quiseram um retorno às escrituras e não aos comentários que tinham sobre ela, Francis Bacon também não queriam um retorno à própria natureza, para olhar ela e tentar interpretar. Tinha muitos comentaristas na época da própria natureza. Aí o Francis Bacon olha e fala, não, eu vou retornar à natureza, que eu quero olhar ela e tentar interpretar ela sem os pressupostos já colocados. Isso também é um paralelo interessante e ver o que pode ter impulsionado essa descoberta, essa redescoberta de uma teologia natural.
Isso eu achei interessante também. A sua observação é interessantíssima. Inclusive, tinha um probleminha ali de origem que era Aristóteles. Aristóteles ele ficou muito tempo sem ser divulgado e a literatura aristotélica é trazida para o Ocidente por meio de comentários, como você acabou de falar, né? E Aristóteles, quando foi organizado as obras de Aristóteles, a metafísica de Aristóteles, não foi Aristóteles que colocou esse nome. Alguém sistematizou e colocou lá, que era a filosofia primeira. E existe uma coletânea de escritos de lógica de Aristóteles chamada de Organon. O Organon, como nós conhecemos hoje, os livros que nós conhecemos hoje, os tópicos, as categorias, os primeiros analíticos, os segundos analíticos, eles não tinham no primeiro momento. Então chamava-se de vetus lógica, velha lógica, né? As pessoas que tinham somente as categorias e interpretações, tá? E ainda assim tinha os comentários. Então Boécio, ele faz os comentários, como você acabou de falar, os comentários, e também tinha um comentário, se eu não me engano, de Porfírio, nessa coleção. Então existia um partido chamado Vetus Lógica, de Aristóteles. E está começando a entrar dentro da medieval. E existe um segundo partido que vai brigar ali, chamado de Nova Lógica. Essa Nova Lógica, né, ela já tem... De alguma forma, eles conseguem os primeiros e segundos analíticos de Aristóteles. Então, está passando para eles. Então, eles tinham textos a mais. Mas da velha lógica falou, esses textos não são de Aristóteles, é apócrifo. E começaram a fazer isso, e começaram os comentários. Comentário. Até que chega no século XII, XIII ali, você tem outro tipo de lógica, e aí que é interessante, uma lógica mais não aristotélica. Uma lógica produzida mesmo pelos escolásticos. O chamado Modernorum Logicon, que é a lógica dos modernos. Você tem as teorias das cinco categorias, um outro tipo. Quando chega isso para Bacon, ele coloca o nome do livro dele de Novum Organum. Não quer mais Aristóteles, Novum Organum. Se você perceber a capa do livro, como ela foi editada, ela tem a profecia de Daniel na capa. É aquela pintura que mostra também os dois pilares, assim, de Hércules. De Hércules, já viu? Já vi. Do Novo Mundo. Novo Mundo. Tem uma frase latim que fala... é algo parecido assim, daquelas colunas, porque ali estava o estreito de Gibraltar, né? Tinha as duas colunas de Hércules, e você não podia transpor. Quem transpor é o pessoal da ciência. Então daqui você não pode... E tinha uma frase latim para isso, né? Esqueci agora. Mas a questão toda está aí. Que o novo órgão tinha a profecia de Daniel acomodada, falando que esse é o novo mundo. Então, e era justamente os pilares de Hércules. Sim. Então você vê que a proposta de Bacon como político era patrocinar um novo instrumento. Órgão é instrumento, um novo instrumento, uma nova lógica, um novo tipo de pensar. Entendeu? Então, é justamente isso. Que não tinha mais os comentários. Vamos lá na literalidade. Para de ler comentário. Isso aí. Maldito Aristóteles, ele fala. Sola natura. Sola natura. Um lema dele. Justamente. Ô, Jorge, aproveitando esse assunto de Aristóteles aí, tá fugindo um pouquinho da temática. A gente tem... Bom, tem, mas o quanto que a gente tem de manuscritos de Aristóteles? Claro que é de cópias e tudo mais. Os originais, muito provavelmente não tem. Mas a gente tem alguma coisa de manuscritos, de cópias antigas? Antigas que eu digo antes do século XII. Tem. Mas são menores que as 6 mil cópias do Novo Testamento. Tem sim. O problema todo, o Aristóteles temos um problema que Platão não teve, que a tradição cristã ela aceitou bem o médio platonismo. Aristóteles, a transmissão do texto de Aristóteles foi parar num bar, que saiu, e sei lá o quê. Então era trazida mais ou menos pelos comentários. E pelo menos, de alguma forma, ela chegou ao mundo árabe. Então, quando os árabes... Então, tem lá o Império Romano cai, vem os bárbaros, né? Depois dos bárbaros vem os bárbaros. Esses árabes,
que traz Aristóteles. Porque então Aristóteles não veio para o Ocidente, ele foi para lá. As traduções vieram do árabe, foi a tradução do árabe, então alguém traduziu do grego para o árabe, e agora está traduzindo do árabe para o latim. Aristóteles veio dali. Por isso que ele era maldito, começou a... Não foi muito bem aceito. Então, menos cópias, talvez Tomás de Aquino, que não lia grego, né, fez um excelente trabalho. Colocando Aristóteles no seu devido lugar, chamando de o filósofo, né? Eu sabia desse detalhe que Aquino não lia grego. Mas a gente tem originais, entre aspas, em grego, de Aristóteles, ou não? Então, nós temos a coletânea, tá, de Royce. É o texto que eu uso. Royce, em português, existe... Eu gosto muito do Reale. Existe uma obra do Reale, Metafísica de Reale, que ele fez a tradução lá e ele fez o comentário de toda a metafísica, tá? Mas o texto que geralmente o pessoal da academia usa, tá? É o texto de Royce. Na minha dissertação, tem lá a referência lá tanto da metafísica quanto da física, tá? Da edição de Royce. Da Leib. Beleza, vou dar uma olhada lá. JW. Esse Reale que você falou, Miguel Reale? Não, é o Giovanni Reale. Giovanni Reale, sim. Giovanni Reale. Beleza. Só pegar aqui. Giovanni Reale, Metafísica, beleza. Aqui são 3 volumes. Aqui é um volume, tem mais 12 volumes. Então, esse aqui isso aqui é só sumário, sumário e comentário, e o outro de tradução de textos do grego, tá? Mas, geralmente, o pessoal se baseia na obra do Royce, tá? Eu trabalhei na obra da física e metafísica na dissertação no texto do Royce. Mas eles trazem o texto bilíngue, alguma coisa assim? Então, esse aqui sim, esse aqui é bilíngue. Esse aqui é bilíngue, esse aqui é português, esse aqui é grego-português, tá? Português, beleza. Então, assim, esse foi o tipo também de tratamento que eu tentei dar na minha dissertação, colocando o texto grego numa coluna e na outra coluna a tradução para o português. Que tem muita coisa que não tem nem em inglês. Essa é a verdade. Então, você tem um texto latino, não tem nem em inglês. Então, você tem que botar o latim do lado. Então, essa tradução foi feita na minha dissertação. Pelo menos para trazer. A minha dissertação não foi uma dissertação de crítica, sei lá o que, mas foi uma dissertação de fomento. Trazer ao público, temos isso aqui, e está em português, gente. Nós podemos articular isso aqui, então, com uma obra de fomento. Por isso que eu acho que seria interessante a divulgação. E não tem isso em lugar nenhum aqui em português. E aí eu tava dando uma olhada, acho que foi ontem, foi anteontem, tava dando uma mexida na internet, não achei nem português de Portugal. Não sei se tem, mas eu nem encontrei lá também. Então é um negócio muito bom de se aproveitar, né? Alexandre, você botou o link da tese do Jorge? Tá, coloquei lá no grupo. Tá. Deixa eu pegar aqui que eu vou te marcar lá. Ô Alexandre, posso dar uma sugestão? Claro. Além de colocar de novo? Eu não sei se você fez isso, tá? Mas quando você colocar esse vídeo editado lá na página, lá onde você coloca, aí bota na descrição lá o link da... se quiser. Sim. Entendeu? Aí já fica já uma... Eu vou colocar Foi bom lembrar. É que eu nunca coloco apenas só a descrição do que é, mas como material complementar eu vou colocar. Bom lembrar. Vou colocar ele. Ô Jorge, eu tenho uma pergunta para você. Porque você falou uma coisa que vai um pouco contra o que eu já tinha aprendido antes, que é em relação ao descolamento da natureza e da teologia. Porque a história que eu ouço falar é que esse descolamento acontece com Tomás de Aquino, né? Quando ele não admite efeitos da queda sobre a razão, né? Alguém diz alguma coisa a respeito disso, né? Não sei se isso vem de Tomás de Aquino realmente. Parece que existe polêmica a respeito disso também. Mas
com essa independência da razão, aí existiriam dois andares, né? Então, eu acho a sua pergunta, Alexandre, excelente. Excelente. A questão toda que nós temos que enxergar a história não é como uma causalidade, sim como uma correlação. E aí o que acontece? Lá em Tomás de Aquino, alguns pensadores, e eu vou colocar aqui, da escola holandesa, uma escola de Kuyper, alguns pensadores apontaram Tomás de Aquino como aquela pessoa que fez, recebe o título do paradigma graça-natureza. É isso que você está falando. E graça-natureza, né? Você vê isso muito disseminado nas obras de Francis Schaeffer, tá? Francis Schaeffer, você vê isso. Só que o que acontece com as pesquisas mais atuais, e aí eu vou sugerir um católico, que é o Henri de Lubac, tá? O Henri de Lubac, ele pesquisa, ele é um pesquisador, um pesquisador de Aquino, e ele vê que não foi em Aquino, não. Foi um pouquinho mais à frente, talvez em Soares. Mas, assim, deixou a bola quicando e alguém sistematizou. Entendeu? Então, eu não sei como nós podemos ver isso. Por exemplo, como apresentar lá o conceito de teologia tripartite, esses conceitos estão soltos em Platão, como vim apresentando. Na minha quarta palestra, eu vou segurar e vou juntar tudo. Mas, assim, aí eu pergunto, quem sistematizou ganha os louros ou aquelas pessoas que refletiram de forma isolada? Se você pensar de forma isolada, talvez você fale que o paradigma graça e natureza, fazendo a questão de santo e profano, esteja em Aquino. É uma leitura. Ou então você prefere uma outra leitura de sistematização, onde dá o neotomismo. E aí você está em Soares. Uma vez você tendo esse paradigma consolidado, esse é o nosso problema. Isso vai dar um ponto de engaste para uma descrição do solo natura. E aí como é que você vê? Porque assim, quando você lê a Suma Teológica contra a Suma contra os Gentios, você parece que está fazendo realmente esse descolamento. Mas será que é realmente... ele descolou mesmo? Será que era aquilo que ele estava pensando? Será que é uma crítica? Bem, Henri de Lubac já bota um pouquinho mais à frente, fala que é em Soares. E aí? Então eu quero botar mais uma pimentinha. Você vê a obra, e aí a gente precisa, a obra de teologia natural, apresentar a palavra teologia natural em latim, num pensador chamado de Raimundo de Sabundi, em 1400 e alguma coisa. Essa obra está em latim até hoje. Eu consegui essa obra. Mas lá você vê o nome da obra, Teologia Natural. Ou seja, por que essas pessoas não colocaram no descolamento a palavra teologia natural? É uma boa pergunta. Entendeu? Mas eu não acho, assim, essa linha de raciocínio do paradigma graça e natureza, isso vai ocorrer. Mas eu não estou tão certo que seja em Aquino. Essa seria a minha resposta. Bacana, valeu. Sempre bom ter uma perspectiva diferente para entender as coisas, né? Me parece que vai ler Henri de Lubac lá, o que ele fala sobre o natural e sobrenatural. É a obra clássica dele. Natural e sobrenatural. Foi isso que ele foi cardeal, inclusive. Talvez seja um bom contraponto. Entendeu? Acho que é interessante. Mais algum ponto, senhores? Mais algum detalhe que vocês queiram comentar ou perguntar? Eu só queria comentar da própria dissertação do George. Eu estava lendo antes da gente começar a reunião aqui, eu li o capítulo 4, que fala da physis mesmo, que foi a base daqui da apresentação, e eu tinha até marcado a citação aqui do Pannenberg, que você citou no final, que eu achei interessantíssima.
principalmente quando ele fala de Gálatas 4:8, que é justamente nesse texto que já tinha uma ideia aí, eu não sei se é correto dizer isso, mas uma ideia embrionária de uma teologia natural como a gente realmente conhece hoje, não sei se é correto dizer isso, mas que nesse ponto já tinha a physis que Paulo estava tentando mostrar, que não era esse Deus, aqueles deuses que não eram deuses por natureza, mas sim o único Deus que era Deus por natureza. E aí esse ponto eu achei bem interessante, eu até tinha marcado aqui para comentar, e foi a conclusão da apresentação, eu achei muito bom. Eu acho que assim, ali tem um ponto, porque se nós queremos falar de teologia natural, nós temos que colocar a teologia natural no seu contexto. E ali, por que essa pesquisa também? Porque eu, antes de fazer essa dissertação, eu vim estudando o McGrath. E é justamente isso que o McGrath vai fazer, Art McGrath. Ele vai pegar o conceito de teologia natural dos antigos e vai trabalhar em cima dela e vai falar o seguinte: uma teologia natural deve ser feita assim, e aí ele vai colocar alguns elementos como a teoria da abdução de Peirce, que na teologia é chamado de método da melhor inferência, e ele vai dar, mas toda a base é uma base patrística, uma base lá, se você der, acho que valeria a pena, é porque a gente não tem esse tipo de literatura, né? O nome do livro é o seguinte: A Natureza dos Deuses. De Natura Deorum. De quem? De Cícero. Livro 2. Adivinha o que ele vai falar? Ele vai, Cícero não escreve como diálogo. Ele escreve como um tratado. Mas ali você vê que é uma forma de diálogo, mas querendo passar um tratado entre um estoico, um platônico e um epicureu. E um botando na boca do outro a questão da physis. Muito interessante. Livro 2. E lá você vai ver essa questão da teologia tripartite começando. E Cícero, eu estou falando de 44 a.C. Antes de Cristo. Esse texto está citado lá no meu capítulo 1, sobre os pré-socráticos. Está citado esse texto lá, em português. Tá lá. Então, assim, maravilha isso. Então, assim, se nós realmente quisermos fazer ciência de qualidade, assim, talvez olharmos não para aquela proposta de teologia natural como teologia racional, aquela com a demonstração da existência. Talvez esse projeto tenha seu lugar, mas eu acho que não é por aí. Talvez aquele primeiro projeto que eu dei um like, assim, teologia da natureza, talvez seja mais interessante, porque lá nós conseguíamos, não de concordismo, não de acomodar, não é isso, não é que a teologia inglesa, não é isso, mas pegar os elementos da natureza e tentar fazer ciência, isso. E aí você cai justamente na página 44 do livro do Ian Barbour, quando a ciência encontra a religião, que ele ia falar sobre teologia natural e ele ia fazer essa proposta. Aí fala teologia natural e teologia da natureza. É justamente isso, quem está conversando aqui. Perfeito. Muito bom. Ô Jorge, eu tenho uma pergunta um pouquinho prática que foge do assunto. Mas é o seguinte, eu estava sendo um pouco... eu estava me interessando um pouco por cursos de teologia, que são cursos livres de teologia. Tá? Então, eles normalmente seguem uma linha, né? Uma linha reformada, por exemplo, e provavelmente você não vê outras posições, muitos autores diferentes dessa linha principal. Para alguém que esteja realmente interessado em teologia, você recomenda o curso integral de teologia? O que você falaria a respeito disso? Assim, eu sou a pior pessoa para você perguntar isso, porque eu fiz teologia pentecostal com os assembleanos, eu fiz teologia neopentecostal seminário com os neopentecostais, eu fiz teologia entre os presbiterianos e meu mestrado na PUC, entre os católicos. Os católicos. Tá faltando o que no meio desse pacote? Os mormons. Teologia crítica, né?
Então, assim, eu sou assim, eu sempre fui muito curioso, né? Porque, como presbiteriano e ser confessional, eu acho bem interessante a confessionalidade, essas questões. Mas a questão que eu coloco também aqui é como é que você vai dar a razão da sua esperança se você se mantém a mesma fé? Por que você acredita em Jesus Cristo? Certo? Porque essas questões todas, elas devem ser indagadas. Isso é saudável para você. Você pega uma pessoa como Karl Rahner, ou Schleiermacher, ou Paul Tillich, pessoas... O próprio comentário de Pannenberg, que eu tirei o final do comentário de Pannenberg, ele fala o final: por isso nós não devemos acreditar em Paulo. Ele fala isso no final do comentário, esse comentário aí. Tá. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses teólogos, eles trazem certas coisas boas, certo? Mas traz também algumas provocações. E nós, como a ABC2, tem lá a sua academia. E ali eu acho que se você está pensando em um curso assim, talvez essa academia, o pessoal trabalha com a Alice McTire, a teoria das virtudes, o Marcelo Cabral, o Garros trabalha. Então, assim, o pessoal é de alto nível, entendeu? Você não encontra isso, desculpa, aí é uma crítica minha pessoal, em seminários confessionais. Ali o pessoal entendeu a demanda do Brasil, a ABC2 entendeu a demanda do Brasil e está sugerindo. Existe um outro curso também que é o Martin Bucer, tá? Que é um curso também dedicado a um serviço pastoral muito forte, tá? Mas, assim, aí você tem que ver o que te agrada. Acho que a academia ABC2, dentro do contexto que nós estamos aqui na ABC2, eu acho bem interessante. Pela ementa, eu não fiz a ABC2, mas pela ementa eu acho bem interessante, Alexandre.